Bom, pessoal, a gente vai fazer a análise da prova então, que vocês fizeram no simulado, que é a prova do Enem 2013 de segunda aplicação. Que é uma prova que ela tem algumas características assim, que a gente pode apontar, né? A primeira delas, ela vai falar bastante da questão das etnias, né? A questão das fronteiras e de separatismo. A gente tem ali 3 questões que falam disso, de diversidade cultural, né? E as relações, então. A primeira questão, então, é de movimentos sociais, né? E aí está falando alguns exemplos de movimentos sociais, e a pergunta, então, é uma explicação para a expansão dos chamados novos movimentos sociais nas últimas 3 décadas, né? E aí aponta os movimentos dos direitos civis, os movimentos feministas, os movimentos antinucleares, assim, da Guerra Fria, né? E ecológicos dos anos 80 e 90, e dos direitos homossexuais. Então, por que eles têm essa expansão dos direitos sociais? Então, não é a letra A, porque ela fala da fragilidade, né, da internet. A gente sabe que os movimentos sociais hoje se organizam pela internet. Não necessariamente eles estão falando sobre a questão desses movimentos mais atuais, mas mesmo assim, né, não tem relação com essa fragilidade aqui, então, colocada. Garantia dos direitos sociais também não pode ser, porque se a gente tem garantia de direitos sociais, então não tem por que ter movimentos sociais, que são que peguem esses direitos. Crise das organizações representativas tradicionais, sim, né, como partidos e sindicatos. A gente vai ver, então, que uma coisa interessante de notar é que os movimentos sociais, eles têm alguns momentos, né? O primeiro movimento dele, inclusive, é os sindicatos, né? Os sindicatos que depois vão virar os partidos, e aí a gente vai ver, então, que esses sindicatos e partidos, eles deixam de representar, né, esses outros grupos, que são grupos que não estão ligados à questão dicotômica operário e patrão, e sim, né, os direitos civis ali, principalmente a questão dos direitos civis dos negros, então foge dessa lógica marxista de luta de classes, né, os feministas também, assim como ecológicos e homossexuais. Não é a letra D, porque afinal de contas a gente não é a questão da estabilidade das eleições políticas, né, a gente tem eleições, a gente tem parlamento, né, a gente tem momentos instáveis, mas não é isso que esses movimentos estão pedindo, né? E consolidação das corporações transnacionais monopolistas, como petrolíferas e mineiras, não é, porque não é só, então, os movimentos ecológicos ali, né, como Greenpeace, sim, outros movimentos, certo? Então, a gente tem aqui esses novos movimentos sociais que vão até 90, e depois a gente tem, só para trazer para vocês, então, os novíssimos movimentos sociais, ou movimentos sociais contemporâneos, esses que são chamados pela internet, que vão se estruturar mais ou menos a partir aí da Primavera Árabe, né? Então, a gente tem aqui até uma questão de não usar violência, né? A questão de não ter um líder e utilizar a internet, então, para chamar as pessoas a participar. Questão número 2, então, fala sobre a Inglaterra, né? E fala sobre os argumentos utilizados, então, né, pelas potências europeias para a dominação da África e da Ásia a partir de 1870, logo é o imperialismo, como diz aqui embaixo, né? Então, quais são os argumentos para isso? Não é uma cruzada religiosa, porque a gente já vai ver que a cruzada religiosa, ela é principalmente, né, do colonialismo, tá? Colonialismo ali da dominação da América, né? E aí sim a gente tem a expansão da fé cristã, católica, enfim. Não é a catequese cristã, novamente a gente estaria falando, né, desse colonialismo do século XVI. É a letra C, missão civilizatória, okay? Que é o tal do fardo do homem branco, né? É a tal, então, de levar para, né, esses povos que são inferiores, o darwinismo social, como a gente pode ver, né? Então, antes e depois, né? O filipino antes e depois da expansão, né? Então, levaria para o filipino que vive de modo selvagem, né, a cultura correta, e ele não tem a cultura correta, afinal de contas, eles acreditavam no darwinismo social, que dizia que os negros, né, e amarelos eram inferiores aos brancos, tá? Assim como a gente tem, então, a ideia de fardo do homem branco. Olha aqui, se a gente observar, né, o homem branco aqui em Inglaterra, representado por este carinha, nos Estados Unidos, representado pelo tio Sam, que tem o fardo de levar essas culturas que, inclusive, resistem, né, para, então, a civilização, ok? Não é a expansão comercial ultramarina, isso também é lá do colonialismo, né? E não é a política exterior multiculturalista, porque eles não respeitam as múltiplas culturas. Eles dizem que a cultura certa é a cultura europeia, que chegou ao auge da civilização.
Questão número 13, então, fala da Guerra Fria, né? E aí vai falar, então, que o aspecto mais óbvio da Guerra Fria era um tal do confronto militar que não acontece, né? E que o grande impacto foi a consequência política, né? E aí pede, então, qual que é a expressão máxima da Guerra Fria? Gente, a letra A, formação do mundo bipolar, né? A gente tem o mundo inteiro praticamente precisando se alinhar a um lado, né? Ou a outro, como a gente tem aqui nessa representação, né? Alguns vão ficar essas posições, esses países que estão em cinza, né? Que a gente vê aqui são os países, então, que vão fazer, né, o terceiro mundo, que vão fazer, né, uma resistência, né, a essa lógica de bipolaridade, tá? Mas, enfim, essa formação é a consequência mais importante, né? A expressão mais importante da Guerra Fria. Não é a aceleração da integração regional, porque a gente vai ver que justamente você não pode regionalizar, você tem que ou ser de um lado ou de outro, né? Não é a eliminação de regimes autoritários, porque tanto um lado quanto o outro utilizaram-se de ditaduras para se manter no poder. Não é a difusão do fundamentalismo islâmico, né? Porque a gente vai ver que o fundamentalismo islâmico ele acontece sim, ele tem causas aqui, principalmente na guerra do Afeganistão, né? Que a gente vai ter na Rússia, com o Oriente Médio, quando surgem então os primeiros jihadistas, me desculpem, né? E aí a gente vai ter então surgindo, mas não é a expressão mais emblemática, né? Com certeza, e não é enfraquecimento dos movimentos nacionalistas, então. A quarta questão, então, fala dos eventos acontecidos no 11 de setembro de 2001, o ataque ao World Trade Center, e pede, então, quais são as mudanças sociais ocorridas nos Estados Unidos. Isso aqui é bem interessante, porque fala de questão de mudanças sociais, ok? A gente já pode eliminar, porque ela está falando de economia. E também, né, a gente sabe muito bem que os Estados Unidos não são isolados e muito menos autossuficientes economicamente. Aliás, hoje todos os países fazem comércio um com o outro, né? Mitigar o patriotismo, obviamente que não mitigar aqui é o sentido de diminuir, né, de esvaziar, mas a gente sabe muito que é o contrário, que acontece um patriotismo muito maior em função, né, desses eventos, então, ok? Nem a questão dos laços familiares, tá? Letra C, atenuaram o xenofobismo? Não, com certeza não, a gente sabe que aumentou o xenofobismo, principalmente com os árabes, o que leva a letra D, né, aumentar o preconceito contra os indivíduos de origem árabe, né, e de religião islâmica. Diminuíram a popularidade e legitimidade imediata do chefe de Estado. Aqui não. E tem uma coisa bem interessante. Eu assisto House of Cards, né? E a terceira temporada do House of Cards termina, agora essa última, ela termina com eles falando We make the terror. Né? A questão, inclusive, de que ele produz o terror justamente para agregar pessoas para apoiarem ele. Né? A questão de que ele produz uma situação que não precisava para que ele fique no poder. Então, a gente sabe que tem uma relação aqui do terrorismo e da questão de se ver na figura do presidente lá nos Estados Unidos, né? Essa figura, então, que é capaz de acabar com esse terrorismo, que é capaz, então, de levar a segurança americana, ok? A gente vai para a questão 5, é a questão que fala de Hobbes, é uma questão um pouquinho, que também ela é de filosofia, certo? E ela vai dizer, então, Hobbes realiza o esforço supremo de atribuir ao contrato uma soberania absoluta, indivisível. Ensina que por um único e mesmo ato os homens naturais constituem-se em sociedade política. Então, os homens se constituem em sociedade política e se submetem a um senhor, que é o soberano. Não firmam contrato com esse senhor, mas entre si. É entre si que renunciam em proveito desse senhor a todo direito, toda liberdade, nocivos à paz. Né? A ideia aqui de o homem, lobo do homem, do Hobbes, como a gente sabe, né? Então, a proposta de organização da sociedade apresentada no texto encontra-se fundamentada na imposição das leis? Não, né? É porque os homens, eles acabam cedendo o seu direito, então não é imposto lei para eles, né? A abdicação dos interesses individuais na legitimidade do governo, então é essa daqui, né? A gente abdica, né? Os homens abdicam, né, dos seus interesses para legitimar o governo, para garantir paz. A alteração dos direitos civis, não, na época do Hobbes a gente ainda não falava tanto de direitos civis. Representatividade do monarca, tá? Também não é. Cooperação dos súditos, até poderia parecer isso naquele contrato. E na legalidade do poder democrático, não, porque também a gente não tem essa questão do poder democrático, né? Mobilização do povo e na autoridade do parlamento, o Hobbes é absolutista, logo não tem parlamento, ok? Aqui a capa do Leviatã, que é o livro dele, né, que fala, então,
E a gente observa aqui que o rei é composto, né, pelas pessoas, né? As pessoas todas, então, formam esse corpo gigante, que é o Leviatã, que é o governo, que é o rei absolutista. A questão 6, então, fala sobre a concepção de justiça da ONU, né? A questão, então, dizendo que dá 2 pilares para a concepção multilateral de justiça, né? A ideia de que a relação entre Estados é baseada na igualdade jurídica, todos os Estados, aqui Estados Unidos maiúsculo, está falando todos os países, né? Têm igualdade entre si, né? E que a ONU, então, deve promover os direitos humanos e o progresso social, né? E aí, então, diz ali, nessa concepção de justiça, o cumprimento das normas jurídicas, para que seja cumprida as normas jurídicas, é condição indispensável, né? Para essa efetivação, então, o seguinte aspecto político, né? Não é o voto censitário, né? O voto censitário, a gente sabe que é o voto, então, baseado no contra-cheque, como está dito ali, ou seja, baseado, né, na grana, poderia votar aquele que tivesse um salário mínimo determinado, né? Não é a questão do sufrágio universal. O sufrágio universal é o voto a todos, né? O direito de todos votarem, mulheres, homens, analfabetos, com renda, sem renda, né? É sim a letra C, de soberania nacional, né? Então é necessário ter soberania nacional, ou seja, que cada país possa decidir sobre si, que nenhum outro país consiga obrigar o governo, né, de algum país, então, de tomar medidas que não sejam medidas de interesse, né, próprio. Isso é soberania nacional. A gente sabe que nem sempre houve soberania nacional, muitos países dominaram outros territórios, impedindo essa soberania nacional. Não é o nacionalismo separatista, né? O que é o tal do nacionalismo separatista? Então, é a ideia, né, de que alguns países, principalmente na Europa, eles têm muito disso, e na África, né, a gente tem, por exemplo, né, as regiões da Catalunha e do País Basco, na Espanha, que querem se separar, né? Então, a ideia de que o Estado é baseado na etnia, né? O nacionalismo étnico, como a gente chama, vai aparecer nessa prova mais 2 vezes, a ideia de nacionalismo étnico, né, de separação, então, mas não é isso. E governo presidencialista, que o governo presidencialista é a ideia de que o presidente, ele é chefe de Estado, ou seja, ele representa o Estado fora e ele é chefe de governo, tá? Que é o nosso sistema atual aqui no Brasil, não é o único, a gente sabe que a oposição a isso é o parlamentarismo, é uma outra proposta possível, tá? Mas aqui a gente tem presidencialismo, ok? Seguimos então para a questão 7, né? E aí fala então dos impactos da Revolução Industrial. As estratégias empregadas pelo texto para abordar esse impacto, né, são diferentes. Quais que elas são? Primeiro fala então do aparecimento da máquina movida a vapor, né, a questão do sistema fabril em grande escala, né, aumento da produção, lucro, né. Então o primeiro está falando principalmente das questões tecnológicas, né, e o segundo então fala sobre a questão da mão de obra e de como ela ficava, né? Edifícios das fábricas adaptavam-se mal à concentração tão numerosa de mão de obra, né? Uma situação árdua e insalubre. O trabalho nas fábricas destruía o sistema doméstico de produção, homens, mulheres e crianças deixavam os lugares onde moravam para trabalhar em diferentes fábricas. Então, o primeiro, então, fala da questão tecnológica, que poderia ser a questão da letra A e da questão da letra B, né? E o segundo fala sobre as mudanças no mundo do trabalho. Então, a gente tem aqui a letra B, ok? Não é a letra A, porque ele não se detém ao trabalho doméstico, e sim, ele acaba falando sobre a mudança de trabalho, né? Aqui, uma imagem bem conhecida sobre a Revolução Industrial, sobre as péssimas condições de moradia do operariado, né? A gente sabe também das condições bem insalubres que esse operariado vai sofrer nas suas moradias, né? Porque normalmente moradias perto de fábricas, onde a gente pode perceber aqui a fumaça, né? A cor cinza, né? Eles meio amontoados. A questão número 8 começa com um texto dizendo, então, do outro lado do Atlântico a coisa é bem diferente. A classe média europeia não está acostumada com a moleza. A classe média europeia não está acostumada com a moleza. Toda pessoa normal que se preze esfria a barriga no tanque e esquenta no fogão, caminha até a padaria para comprar o seu próprio pão e enche o tanque de gasolina com as próprias mãos. Então está falando da classe média, né, europeia. A diferença entre os costumes assinalados no texto e os da classe média brasileira é consequência da ocorrência no Brasil dele. Então, não está acostumada à moleza. Está falando que a nossa classe média ela é mais
ela tem alguns privilégios. Quais seriam esses privilégios, né? A gente sabe principalmente que é a questão de ter empregada em casa, né? Não é preciso ser muito rico no Brasil para ter uma empregada em casa. Por que isso, né? Então a gente vai ver que a letra A, automação do trabalho nas fábricas, não, né? Não é por causa disso. Né? Ampliação da oferta de empregos. Se a gente tivesse vários empregos, nós não teríamos pessoas que receberiam tão pouco para trabalhar como empregadas, né? Letra C, abertura do mercado nacional, também não tem a ver com essa abertura, né? Letra D, oferta de mão de obra barata, com certeza, né? Conjugado, e aqui bem importante isso, com a nossa herança patriarcal, a ideia de que a mulher tem que fazer tudo. Então, o que acontece? A gente também tem que entender isso, né? No geral, nas casas brasileiras, o homem não faz nada, né? É a mulher que faz, então a mulher acaba tendo que contratar alguém para lhe ajudar, porque ela trabalha fora e ela não consegue fazer as duas coisas sozinhas, né? Não é a letra E, porque também não é uma estabilidade econômica, né? Ligada a essa industrialização acelerada. Porque é bem interessante o filme, que horas ela volta, esse filme que fala sobre essa realidade, então, das empregadas domésticas. Ele foi visto em vários lugares do mundo e vários brasileiros contaram do seu constrangimento ao assistir esse filme com os europeus, que achavam que aquilo que estava acontecendo no filme era muito surreal e não que era uma coisa cotidiana, ok? A questão número 9 vai falar também da classe média e das mudanças então, que a gente tem na sociedade brasileira de 2005 a 2010, comparando, então, né, como eu sempre falo, que a pirâmide ela tem esse formato normalmente porque ela indica área, né? A gente não desenha ela corretamente, mas ela indica uma área, né? Então, tem mais pessoas da classe D e E, a gente tem aqui 92 milhões de pessoas, né, quase 93 milhões, e em 2010 a gente vai ver, por exemplo, a classe D e E com 47 milhões de pessoas. O que a gente tem é a classe C, que tinha 62, passando para 101, um aumento de 53%, né? Um aumento muito grande. E aí pede, por quê? Né? Um processo que poderia estar associado a essa mudança, né? Então, o processo associado a essa mudança não está pedindo o que mudou efetivamente, mas o que poderia ter acontecido. Então, vou começar pela última, fracasso das políticas redistributivas. A gente sabe que essas políticas foram importantes para o aumento da classe média, né? Então, elas não fracassaram. Crescimento demográfico acelerado. Se a gente observar a população total, 182 milhões para 191 milhões, é um avanço bastante grande, mas que não necessariamente tem a ver com o aumento da classe C, né? Persistência da crise internacional, não, né? Porque se a gente estivesse em crise, como é o caso agora, a gente poderia com certeza estar falando dessa classe C diminuindo, né? Concentração da renda nacional é o contrário disso, concentração de renda justamente, né? Poucos tendo muito, né, dinheiro e aí o resto tendo pouco. Então é a letra A, expansão do mercado interno. A gente tem aqui, né, a família brasileira crescendo alguns degraus, ainda que talvez agora ela esteja, né, regredindo nisso. A questão número 11 fala da OTAN, e aí é interessante a gente observar o texto. O papel da OTAN alterou-se desde sua origem. A OTAN é uma aliança militar que se funda sobre um tratado de segurança coletiva, o qual, por sua vez, indica a criação de uma organização internacional com o objetivo de manter a democracia, a paz e a segurança de seus integrantes, lá em 1949. No começo dos anos 90, em função dos conflitos nos Balcãs, a OTAN declarou que a instabilidade na Europa Central afetava a segurança de seus membros. Foi então iniciada a primeira operação militar fora do território dos países membros. Desde então, ela expandiu sua área de interesse para a África, Oriente Médio e Ásia. Os objetivos dessa organização nos diferentes períodos descritos são, respectivamente, então, qual era a função da OTAN lá, né, naquele início? A gente vai ver que a OTAN estava principalmente ligada à questão do Pacto de Varsóvia, né, da briga com a União Soviética aqui, certo? Então, a gente vai ver a letra C, combater a ameaça soviética, né, a OTAN ela surge para isso, né? E aí, a gente, né, não poderia colocar a letra C, porque ela não tem agora promover auxílio humanitário. Né? Ela tem o que? Olha só, milhões, iniciada a primeira operação, porque afeta a segurança de seus membros. Pessoal, então a gente pode dizer conter a expansão socialista, sim, tá? E realizar ataques preventivos também, é a letra B, ok? Não é para financiar a indústria bélica, né? Não é para minimizar a influência estadunidense, porque a OTAN ela tem os Estados Unidos, e a gente vai ver, inclusive, que os Estados Unidos vão fortemente participar, né, da criação da OTAN, e são extremamente interessados em conter o avanço socialista, né, na Europa. E não é a letra E,
porque não está agora interessado em assegurar a estabilidade geopolítica. Okay? Então aqui a questão de Portugal, por exemplo, pedindo para Portugal estar fora dos Balcãs, porque Portugal também faz parte da OTAN. E aí aqui uma representação da OTAN passando por cima, né, de alguns protestos, porque considera que esses protestos afetam a sua segurança interna. Okay? Questão número 12, então, é uma questão que fala das greves de 1978, né, essas greves, então, que vão acontecer em São Bernardo, Santo André, São Caetano e Diadema, o ABC paulista, né, e que vai ser durante o governo militar. Aí fica muito simples, né, de responder. O movimento sindical, em fins dos anos 70, começou a se rearticular e a patrocinar greves de significativa repercussão. Essas greves acontecem em contexto político e institucional, de governo militar, de ditadura, né? Então, a gente vai ver aqui que é a letra D, né? Limitação à liberdade das organizações sindicais populares. Não podia se organizar nessa época, tá, gente? Não podia se organizar, olha ali, ó, o jornal. Greve ilegal, certo? A greve era ilegal. Então foi um pouco de surpresa para os militares, que os operários tivessem se organizado, né? A primeira charge aqui vai dizer que ilegal, na verdade, é pagar um salário tão baixo, né? E essa era a justificativa, então, dos operários, dizendo que sim, que a greve era legal. É nesse momento, por exemplo, que a gente tem a figura do Luiz Inácio Lula da Silva pela primeira vez, né? Ele vai ser um dos líderes dessa greve, vai preso, né? Mas vai se destacar bastante. É um momento que a ditadura militar ela já não está mais tão forte em função da crise que ela acaba entrando ali na década de 70, né? Em função da crise do petróleo também externa, em função de dívidas externas que ela vai ter. A questão número 13, ela é muito interessante, porque é uma questão de fronteira, ela pode ser uma questão de geografia, de filosofia, de história, né? Ela é bem interdisciplinar, porque ela vai dizer que a fronteira é uma condição antidemocrática de existência das democracias. Afinal de contas, é muito complexo de você entender, né? Essas fronteiras. Dentro da fronteira, dentro do país, do Estado-nação, que se coloca um território, que a gente tem democracia, mas também está falando que a fronteira ela não é democrática, que a fronteira perde sentido quando fala de mercadorias, porque a gente tem, né, mercadorias indo e vindo, né, que a gente tem imigrantes indo e vindo, informações indo e vindo. Né? Então, a análise entre democracia, cidadania e fronteira é uma perspectiva crítica de uma necessidade de pensar o quê, né? Então, olha só, as nações não podem mais ser definidas por fronteiras rígidas, né? Nações sem fronteiras. Então, a gente vai ver aqui que a letra A é uma reestruturação da ideia de Estado-nação. Eu trouxe só algumas fronteiras para a gente observar. Fronteira da Bélgica, né, e da Holanda. A gente tem aqui uma fronteira que é uma casa que está no meio. É uma fronteira colocada, mas que não tem nenhuma marcação mais forte. Aqui a gente já tem a fronteira dos Estados Unidos e do México, uma fronteira bastante marcada, né, com muita preocupação de imigração mexicana para os Estados Unidos, e aqui se coloca um problema maior, que é o problema atual da questão das fronteiras que estão se colocando na Europa, né, para impedir então a imigração em massa síria, né, uma cena tristíssima. Eles estão tentando, criando barreiras que não existiam, né, barreiras humanas aqui, para impedir então os sírios de entrarem na Europa. É muito complicada essa situação e ela está ligada, né, a essa questão então da ideia de Estado-nação e território, e a gente tem ainda a ideia de territórios étnicos que leva aos separatismos, como a gente já viu antes, certo? É uma questão que pode cair em Enem esse ano também. A questão número 15, ela fala então sobre o contexto histórico, né, da ciência na modernidade, e aí tem duas visões, né? A visão então do Copérnico, que diz o heliocentrismo não é o meu sistema, mas a ordem de Deus, né? O Copérnico foi o primeiro a falar da ideia do Sol estar no centro e não a Terra, né? A gente tem ainda ali uma fala do Darwin dizendo que não tem nenhum motivo para que as ideias que ele vai escrever no livro dele, A Origem das Espécies, se choquem com as ideias religiosas. Eles têm duas visões, né? A primeira, então, é uma articulação entre ciência e fé, e a segunda é o pensamento científico independente. Uma coisa não tem nada a ver com a outra.
Não é um poder secular acima do poder religioso, na primeira, né? A segunda também não é a defesa dos dogmas católicos, né? A letra C não pode ser porque não está colocando a ciência como uma área autônoma e sim ligada à religião, né? E aí também, né, a Darwin não coloca a razão submetida à fé. A letra D não é, porque também não é questão da moral católica acima da protestante e nem subordinação da ciência e religião Darwin, né? Muito pelo contrário, autonomia, né? A letra E não é porque a primeira não mostra uma autonomia, e sim uma ligação com a questão religiosa, né? E a segunda não é fomento à fé. É uma bem simples, né? E aqui uma chargezinha, caso você ficou entediado quando eu falei disso. Vamos para a questão 16. A questão 16 fala sobre a mineração. Fala sobre o Brasil e mineração. E está falando, né, que a questão mais diferente da mineração é porque é uma sociedade urbanizada, né? E aí diz, né, que não tem um só centro, mas várias vilas e arraiais, pequenos, alguns maiores, né? E aí vai dizer que é uma região bem distinta das outras lógicas rurais, né? E uma explicação, então, para essa especificidade, a gente pode identificar no quê? Literal não pode ser apropriação cultural diante de influências internas, não tem uma apropriação cultural aqui, tá? Não é produção manufatureira, é exploração de minas, então não tem produção manufatureira, né? Também não é uma insubordinação religiosa, a gente sabe que aqui vai ser católico, né? Então não se subordina ao resto. E a letra D, fiscalização estatal diante das particularidades econômicas, a gente tem aqui principalmente a questão da intendência de Minas, a questão da criação das casas de fundição, ou seja, a metrópole se faz sentir muito mais forte. E isso vai influenciar em ser uma sociedade mais urbana, além do fato da própria mineração, da exploração econômica que vai ter, né? E não tem autonomia administrativa, ao contrário, né? Se a metrópole se faz sentir muito mais forte, não existe autonomia administrativa. A gente tem aqui o Pacto Colonial fortíssimo, né? Bem forte, a coroa se fazendo sentir todo o tempo. A questão 17 vai falar da Lei Eusébio de Queiroz, né? Então, vai dizer ali a lei de 1850, de extinção do tráfico, e que coloca a questão da mão de obra, né? Ou seja, cedo ou tarde, como fala o texto, né, nós vamos ter, então, o fim da escravidão. Se não pode se trazer escravos da África, né? Logo, todos os escravos vão morrer, não há uma natalidade. Há uma natalidade até pequena e muita mortalidade também. Então, não tinha como fazer com que a escravidão ela durasse muito mais. Já estava sendo colocado o problema da escravidão. E aí, como é que vai se resolver esse problema? A gente precisa de mão de obra para a lavoura, não vai mais ter escravos. E aí, a solução, então, né, a gente vai ver que é justamente o incentivo à migração europeia, né, principalmente aqui italianos e alemães, principalmente porque a gente tem a Itália e a Alemanha nas guerras de unificação, essas guerras expulsam a população mais pobre, e a população mais pobre vai buscar alguma maneira de viver melhor fora da Europa, tá? Então aqui a gente tem ainda a questão de branqueamento da população, por que esse migrante europeu branquear a população, né? Não vai ser escravização das populações indígenas, que já nesse momento, 1850, elas são pequenas, não são nada numerosas, né? Não há trabalhadores nacionais livres, havia poucos, e esses trabalhadores nacionais livres, muitas vezes, eles eram negros e não eram valorizados, em função que é a mesma época do darwinismo social, é a mesma época que se questiona esse negro, né, que se diz que ele é um trabalhador que deve ser expurgado porque ele é inferior. Então, a gente tem um incentivo à imigração aqui, né, uma imagem então, do Portinari dos imigrantes chegando no Porto de São Paulo. Ok? A gente vai para a questão 20, né? A questão 20, então, ela trata sobre o início da colonização aqui nas Américas, né? A gente tem, então, os Diários da Descoberta da América, que diz assim sobre os indígenas. Devem ser bons serviçais e habilidosos, pois noto que repetem logo o que a gente diz, e creio que depressa se fariam cristãos. Me pareceu que não tinha nenhuma religião. Eu, comprazendo a Nosso Senhor, levarei daqui, por ocasião de minha partida, 6 dele, para vossas majestades, para que aprendam a falar. Então, o documento destaca um aspecto cultural relevante, né, em torno da conquista da América, que se encontra expresso no quê? Não há um deslumbramento do homem branco,
né, diante do comportamento exótico das tribos autóctones. Ele até pode ficar embasbacado, mas não deslumbrado, é diferente esses adjetivos, certo? Não é a questão da violência militarizada, a gente sabe que vai ter, mas o texto não fala sobre isso, né, o documento, então, ali não fala sobre isso, ok? É, novamente, a ideia de cruzada civilizacional, aqui relacionada principalmente à catequização indígena, tá? Não é um comportamento caritoso dos governos europeus, né? Ele é bonzinho, também não é isso, né? E compromisso dos agentes religiosos diante da necessidade de respeitar a diversidade social também não é. Né? Então, a ideia de cruzada civilizacional, aqui ainda a expansão da fé cristã, lá no século XIX, no imperialismo, a ideia, então, de levar a cultura certa diante do darwinismo social, ok? A questão número 21, ela vai falar, então, sobre as duas visões, desculpem, que os indivíduos se organizam socialmente. A primeira visão do John Locke, se a gente sabe que o Locke, né, a gente já sabe que ele é um iluminista, né? Então, fica bem fácil de responder, ok? E a segunda do Engels aqui, né? O Engels foi grande parceiro do Marx mais adiante, né? Então, vamos dar uma olhadinha. Não é sem razão que o ser humano procura de boa vontade juntar-se em sociedade com os outros que já estão unidos ou pretendem unir-se para a mútua conservação da vida, da liberdade e dos bens que chamam propriedade. Ideias super iluministas, né? E a segunda fala que para essas classes, com interesses econômicos em conflito, não destruam a si mesmas a sociedade, surge a necessidade de um poder que esteja acima da sociedade, ok? Então, o primeiro texto, baseado no iluminismo, só pode ser liberal, né? Defesa da propriedade privada, ok? Nenhum outro vai falar sobre isso. E aí o segundo é baseado na ideia conflituosa de luta de classes, letra A, ok? Aqui a questão 22, novamente uma questão que fala de fronteira, uma questão que fala de estado étnico, né, de nacionalismos étnicos aqui. Então, a gente sabe, a Iugoslávia, ela se forma lá na Primeira Guerra Mundial, né, pós-Primeira Guerra Mundial, é aqui que começa tudo, quando, né, a Sérvia quer formar a Grande Sérvia, planeja o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, então, na Bósnia-Herzegovina, né, em Sarajevo, começa a Primeira Guerra Mundial, terminada a Primeira Guerra Mundial, ela consegue formar a Grande Sérvia, que é com o nome de Iugoslávia, União dos Eslavos do Sul. E a gente vai ver que após a morte do Tito, né, o Tito foi o grande general ditador que governou a Iugoslávia com mãos de ferro, que transformou a Iugoslávia após a Segunda Guerra Mundial em socialista, um socialismo um pouco separado do socialismo stalinista, justamente porque o Tito ele conseguiu, junto com os partisãos, expulsar os nazistas sem a ajuda do Stalin, por isso ele consegue ter uma certa liberdade de ação socialista, né? Mas quando o Tito morre, não consegue segurar, então, essas separações dentro da Iugoslávia. Por quê? Porque a gente tem aqui muitos grupos étnicos. Se a gente observar esse mapa, a gente vai ver aqui, né, os sérvios, os croatas, os muçulmanos, que podem ser bósnios, né, e podem ser guaranis, os eslovenos, os albaneses, os macedônicos, os montegrinos, os húngaros, os búlgaros. É uma multiplicidade étnica e religiosa muito grande. E essa multiplicidade étnica e religiosa vai fazer com que aconteçam as guerras iugoslávas dos anos 90, aquela mesma que fez a OTAN, então, começar a intervir fora dos seus países membros, ok? Então, letra D. A gente tem a questão 24, falando sobre identidade, construção de identidade cultural, né? Falando da ideia do folclore, então, que é uma manifestação associada à preservação das raízes, da memória dos grupos sociais, e que mesmo sendo, né, isso, o que acontece? Então vamos ver o que diz o texto. O antropólogo americano Marius Barbeau escreve o seguinte: sempre que se cante a uma criança uma cantiga de ninar, sempre que se use uma canção, uma adivinha, uma parlenda, uma rima de contar no quarto das crianças ou na escola, sempre que ditos e provérbios, fábulas, histórias bobas e contos populares sejam representados, aí veremos o folclore em seu próprio domínio, sempre em ação, vivo, mutável, sempre pronto para agarrar e assimilar novos elementos a seu caminho. Então, a gente vai ver que o folclore está sujeito a mudanças e reinterpretações e não há nenhum problema nisso, né? Não deve ser apresentado de forma escrita, está falando da oralidade, da importância da oralidade no texto, né?
não segue padrões de produção, né, da moderna indústria cultural, né, ele é ditos populares contos ainda, né, não tende a ser materializado em peças e obras de arte eruditas, a gente até pode ter isso acontecer, mas não é isso que o texto está falando, né, e apesar da letra correta, também não está correta em relação ao texto, né, o folclore expressa a vivência contemporânea, não só contemporânea, mas do passado também, né, e os anseios futuros desse grupo também não é tão relacionado assim ao futuro. Aqui eu trago essa imagem, existe um projeto muito interessante que é Vídeo na Aldeia, que os indígenas então estão produzindo seus próprios vídeos culturais e trocando informações entre si, né? Não há problema, não se conserva a cultura estática, não existe essência cultural, né? A cultura ela deve ser respeitada, mas ela pode mudar. O que não pode acontecer é que você justifique que uma cultura é melhor que a outra para poder dominar, como a gente viu lá na questão do imperialismo e a questão, né, da cruzada civilizacional, da dominação então da América pelos europeus na Idade Moderna. Então a gente viu dois exemplos que isso aconteceu, que se justificou, né, que uma cultura era inferior e aí se dominou, mas isso não quer dizer que as culturas não são móveis, que as culturas não mudem, elas mudam e não tem problema, contanto que, né, não tem uma ação vinda de cima, ok? Aqui a gente tem a 25, sobre então Canudos, né? E aí diz que retrata o líder como: eu mesmo me apresento, sou Antônio Vicente Mendes Maciel, provim da batalha de Deus versus demônio, com a res pública marca de Caim. Opa, importante, Caim é um cara malvado, república malvada, né? Moisés do Êxodo ao Deuteronômio, sou natural de Quixeramobim, o Antônio conselheiro deste chão que vai ser mar e o mar vai ser sertão, né? Então, constrói uma memória do líder, então, de Canudos como que, né, crítico do regime recém-proclamado. Aqui a gente precisava saber um pouquinho sobre Canudos para poder responder essa questão, tá? Não foi partidário da abolição da escravidão, não foi contrário à distribuição de terra para os humildes, ao contrário disso, né? O povoado de Belo Monte era para todo mundo que fosse morar lá. Não foi defensor da autonomia política dos municípios, ele era contra a república, ponto, né? E não foi porta-voz do catolicismo ortodoxo romano. Ele era, inclusive, muito religioso, mas ele era criticado pela igreja porque ele levava a palavra como ele mesmo interpretava, logo não ortodoxo, ok? Então, a questão 26 fala sobre a Comuna de Paris. O texto que a gente tem aqui da Comuna de Paris é um texto do Bakunin. O Bakunin, então, é um teórico do anarquismo, para quem não sabe, né? E aí ele vai falar no texto, né, que é partidário da Comuna de Paris, porque ela foi uma negação do Estado, uma coisa bem anarquista. E aí, há que se colocar aqui que a Comuna de Paris foi uma das primeiras experiências, então, de proletariado no governo. Isso vai inspirar mais adiante o Marx, né? Aqui mostra, então, o comuneiro, né, expulsando o capitalismo, a gente pode ver na figura do gordinho de cartola, né? E ali esse cara usando o tal do barrete frígio, que vai ser uma grande representação da população mais pobre na Revolução Francesa, depois vai virar um símbolo nacional francês, né? Então, a Comuna de Paris despertou a reação dos setores sociais mencionados no texto porque, sim, instituiu a participação política direta do povo, né? Ela não consagra o princípio de sufrágio universal, não consagra porque, apesar de ter essa experiência, né, depois esse princípio ele vai ser abandonado novamente, né? Não encerra o período de estabilidade política europeia. Na verdade, a gente vai ter ainda muita instabilidade a partir da Comuna de Paris e do fim da Comuna, né? Nós temos então ali o fim da Guerra Franco-Prussiana, que vai acabar levando a Primeira Guerra Mundial, né? Simbolizou a vitória do ideário marxista? Não, o ideário marxista, se ele teve alguma vitória, foi a partir da Revolução Russa, tá? Representou a retomada de valores do liberalismo? Também não. Se a gente pode colocar a questão do socialismo e do liberalismo, a gente poderia colocar que 1830 são revoluções liberais. 1848 a gente tem revoluções liberais e socialistas. Em 1870, então, que é a época da Comuna de Paris, a gente tem o socialismo mais forte. Não é o único socialismo possível, o marxismo, então cuidado, tá, pessoal? A gente vai, então, para a questão 30. Questão 30, presta atenção. Tendo em vista as transformações socioeconômicas da Europa Ocidental durante a Baixa Idade Média, a gente não confunde o período,
O texto apresenta a seguinte situação. O texto. Queixume das operárias de seda. Sempre tecemos panos de seda e nem por isso vestiremos melhor. Nunca seremos capazes de ganhar tanto que possamos ter melhor comida, pois a obra de nossas mãos nenhuma de nós terá para se manter. Estamos em grande miséria, mas com os nossos salários enriquece aquele para quem trabalhamos. Grande parte das noites ficamos acordadas e todo dia para isso ganhar. Ameaçam-nos de nos moer de pancada os membros quando descansamos, e assim não nos atrevemos a repousar. Então, qual é a situação que está apresentando esse texto? Letra A. O uso da coerção, no mundo do trabalho artesanal. Não está falando do deslocamento das trabalhadoras do campo para as cidades, tá? Isso você supôs, se você colocou essa, você extrapolou o texto. Desorganização do trabalho para a introdução do assalariamento, não quer dizer que ficou desorganizado, quer dizer que mudou, houve uma mudança assim, radical no trabalho, mas não que ele esteja desorganizado. Enfraquecimento dos laços que ligavam patrão e empregadas, não, a gente tem aqui esses laços fortes. Ganho das artífices por introdução da remuneração do seu trabalho, apesar disso elas não ganham, elas não têm ganho, elas têm perdas aqui. Então aqui a gente tem as corporações de ofício da Baixa Idade Média, que já vão levar a essa coerção no mundo do trabalho, esse momento que eles já estão trabalhando e trabalham sem poder usufruir daquele trabalho, daquilo que eles produzem. Ok? A gente vai então para a questão 31. A questão 31, então, tem dois textos que falam sobre a história do futebol na sociedade brasileira, certo? Então pede para a gente dizer quais são os aspectos ressaltados em cada um desses textos. Letra A. É notório que o universo do futebol caracteriza por ser, desde sua origem, um espaço masculino. Como esse espaço não é apenas esportivo, mas sociocultural. Os valores embutidos nele, e dele derivados, estabelecem limites, que, embora nem sempre tão claros, devem ser observados para a perfeita manutenção da ordem e da lógica que se atribui ao jogo e que nele se espera por confirmar. A entrada das mulheres em campo subverteria tal ordem e as reações daí decorrentes expressam muito bem as relações presentes em cada sociedade. Quanto mais machista ou sexista, mais exacerbadas as suas réplicas. Então aqui está falando, gente, principalmente da questão, então, de gênero, De gênero. Gente, a única atleta a vencer 6 vezes, o prêmio de melhor jogador de futebol no mundo é a Marta, e a gente quase não fala dela, a gente quase não vê futebol feminino, sendo transmitido na televisão. O segundo vai falar, então, do Estado Novo, que vai fazer o que? Uma política, então, voltada para o futebol. E aí vai dizer por quê, Olha só. O Estado profissionalizou o futebol e passou a ser o grande promotor do esporte, descrito como uma expressão da nacionalidade. O futebol brasileiro refletiria as qualidades e os defeitos da nação. Então é a questão identitária mesmo, do futebol, letra D. Pessoal, apesar de a gente pensar sempre no futebol como manipulação, tá? Muito cuidado aqui. A gente também tem que entender que foi utilizado para difundir um conjunto de valores, de caráter nacional, supostamente de caráter nacional, e foi construída essa história. Foi construída essa história de que o futebol faz parte da nossa identidade. Lá no Estado Novo, quando o Estado Novo se propõe a construir uma identidade nacional, a querer dizer o que é brasileiro e o que não é. Inclusive, a gente vai ter várias outras ações, como a proibição da fala do italiano e do alemão, também dentro do contexto da Segunda Guerra Mundial, Mas a ideia de construir uma brasilinidade, Uma das primeiras coisas do Estado Novo foi o quê? Queimar as bandeiras estaduais. É mais importante ser do Brasil do que ser gaúcho, era mais importante ser brasileiro, Tem essa ideia de conjunto nacional, que era importante para manter a política daquele momento, ok? Vamos falar da questão 34, A questão 34, então, ela está falando da questão de classes sociais também, tá? E aí, então, fala ali. Há cerca de um ano, 248 famílias de baixa renda que moravam em área de deslizamento no Morro do Proventório, em Niterói, Rio de Janeiro, ganharam apartamentos em condomínio. Com uma renda média mensal de 2 salários mínimos e um apartamento com padrão de classe média, as famílias foram às compras de móveis e eletrodomésticos, mas acabaram surpreendidas com as primeiras contas que não pagavam na favela. A maior parte está endividada. Endividamento, então, dessa galera aqui, que fala, é uma reportagem lá de 2011,
Uma política pública relacionada com a contradição descrita e uma ação que reduziria seus efeitos estão identificadas respectivamente em não é uma política pública, não é financeira, tá? Apesar de a gente poder falar que uma expansão de crédito para as classes médias, né? Mas a gente tem que pensar ali que é favela, não é bem classe média que está comentando, né? A política pública é habitacional, sem dúvida nenhuma, né? E uma ação apoia a geração de emprego e renda entre os mais pobres, com certeza também poderia evitar esse endividamento, né? Não é demográfica, né? Política pública demográfica seria para reduzir a população, ou para reduzir a natalidade populacional, mas não é sobre isso que está falando, né? Não é uma política pública ambiental, porque não fala sobre como melhorar a questão, né, de viver em regiões de desabamento, de não povoar regiões de morros que correm esse risco. Então, não é isso, também não é educacional, né? Aqui a gente poderia fazer um paralelo com a questão do Minha Casa Minha Vida, né? Que é para essa população mais pobre, classe C também, né? E a gente tem mesmo justamente aparecendo agora, esse endividamento dessa classe C e D, né? Que deve, porque comprou muito e agora não consegue manter suas contas. É uma das principais críticas que se tem, então, aos programas assistencialistas do governo. A questão 35, né, vai falar, então, sobre as reformas urbanas e a revolta da vacina no Rio de Janeiro, como a gente pode ver, né? E aí o textinho diz que, no alvorecer do século XX, o Rio de Janeiro sofreu, de fato, uma intervenção que alterou profundamente sua fisionomia e estrutura, e que repercutiu como um terremoto nas condições de vida da população. O texto refere-se à reforma urbanística ocorrida na capital da República, na qual a ação governamental e seu resultado social encontram-se na. Então, qual foi a ação governamental e qual o resultado social? A ação governamental não é cobrança de impostos, porque isso não tem nada a ver com reforma urbana, né? Não é construção de hospitais públicos tampouco, né? Não é edificação de novas moradias, a gente sabe que a reforma urbana no Rio de Janeiro aqui precisa do conteúdo, né? Vai acabar levando a revolta da vacina, como já está assinado em cima, né? Então a gente está falando do bota abaixo, do Pereira Passos, né? Distribuição de cortiços para poder fazer então, né, uma capital do progresso e que vai acabar levando a revolta da população pobre que é expulsa e depois ainda é obrigada, né, a ser vacinada, tá? Não é a criação de transporte de massa também, né? Apesar da gente ter a pressão das favelas como uma das consequências dessa distribuição de cortiços. Okay? A gente vai aqui para a questão 37, né? A questão 37, então, vai falar do discurso da posse de Vargas, né? O Vargas, então, ele assume após a República Velha. Então, o que ele diz? O trabalho de recomposição que nos espera não admite medidas contemporizadoras. Implica o reajustamento social e econômico de todos os rumos até aqui seguidos. Comecemos por desmontar a máquina do favoritismo parasitário em toda a sua decência espúria. Seu discurso de posse, como forma de legitimar o regime político implantado em 1930, afinal de contas a gente sabe, né, que tem que legitimar, até porque foi um golpe, né? Vargas estabelece uma crítica ao quê? Ao funcionamento regular dos partidos políticos, não era isso que ele estava brigando, né? Ao controle político exercido pelas oligarquias estaduais, com certeza, né? Ele está reclamando de todo o sistema, né, do poder das oligarquias estaduais através da política dos governadores, né, da política do café com leite, que era sustentada pelo coronelismo, né? Centralismo presente na Constituição, a gente não tem centralismo na República Velha, ao contrário, né? Justamente se mantém essa estrutura, porque o governo federal não se intervém nos estados, os estados então garantem votos para o governo federal, os governadores dão verbas para os coronéis e os coronéis garantem, né, os votos para os governadores. Isso é a tal da política dos governadores que vai manter a política do café com leite, ok? Então, não é centralismo. Eu não intervenho no teu estado. Tu coloca deputados que eu vou votar no que eu quero, tu consegue eleição para mim, né? Não tinha como impedir fraudes eleitorais, porque o voto é o voto de cabresto, né? Ele era aberto, todo mundo sabia quem a pessoa tinha votado, né? Imobilismo popular nos processos políticos eleitorais também está fora do contexto, ok? Letra B, então. A questão 41 é uma questão que vai falar principalmente, né, de patrimônio, né? Tá falando do baile charme, né? Que o baile charme, então, foi cadastrado como bem imaterial da cidade de Rio de Janeiro, né? Que é uma manifestação cultural o quê? Então,
uma das mais conhecidas manifestações do povo carioca, fica cadastrado como bem cultural de natureza imaterial, não pede, né? O decreto considera o baile charme uma genuína invenção carioca, que destaca a riqueza de sua origem, né? Musicalidade africana, ritmos como o funk, o soul, né? O blues, né? O choro, o samba e a bossa nova, né? Então, ele é cultuado na zona norte da cidade, em clubes, agremiações recreativas, espaços públicos, né? Então, por que se registra? Por que se preocupa em preservar isso, né? Porque possui grande apelo de público? Não, não é por isso. Porque simboliza uma região de relevância social, ou seja, tem que ter uma relevância social, só um grupo social? Também não, né? Contém uma pluralidade de gêneros musicais? Tem, mas será que isso é suficiente para a gente registrar? Né? Não sei, acho que não. Reflete um gosto fonográfico de camadas pobres? Também aqui é um preconceito, né? O baile charme não é só frequentado pelas camadas mais pobres, mas sim a letra E representa uma diversidade de costumes populares, né? Diversidade cultural, então, aqui assinalada. A gente tem principalmente isso. Hoje, se a questão do futebol ser colocado como identidade nacional, hoje a gente tem um governo não atual, tá, pessoal, mas o governo, ou melhor, as políticas públicas governamentais, elas não querem mais impor, elas querem valorizar, isso é uma questão também, uma recomendação da Unesco, da ONU, né, valorizar as diversidades que formam esse Brasil, ok? Então, a questão da diversidade cultural. Né? Questão 42, fala então das transformações ocorridas no Rio de Janeiro. Olhem que a segunda também que fala dessas mudanças no Rio de Janeiro, a primeira do Bota Abaixo, lá da República. Aqui, em decorrência, né, da presença da corte, 1808, quando então a gente chama de período joanino, quando a família real veio para o Brasil. Né? E aí diz assim, a vinda da família real deslocou definitivamente o eixo da vida administrativa da colônia para o Rio de Janeiro, mudando a fisionomia da cidade. A gente sabe que muitas coisas aconteceram pela chegada da corte. A presença da corte implicava uma alteração do acanhado cenário urbano da colônia, mas a marca do absolutismo acompanharia a alteração. Tá? E aí diz assim que, em decorrência dessa presença da corte, as mudanças estavam limitadas à superfície das estruturas sociais. Por quê? Por que não acontece uma mudança social gigantesca? Né? Então, a gente tem aqui como correta a letra B. Né? A gente tem uma expansão das atividades econômicas, a gente tem desenvolvimento de novos hábitos, mas a gente continua a ter trabalho escravo, ok? Então, a gente tem uma pujança de desenvolvimento comercial, mas não industrial. A gente sabe que industrialmente a gente não consegue competir com as indústrias inglesas, né, em função da abertura dos portos das nações amigas. Né? Nós não temos tanta emergência assim, de práticas liberais, até porque a gente ainda tem um certo absolutismo. Né? A gente não tem um projeto político separatista de cunho republicano, muito pelo contrário, né? E nós também não temos, né, a questão de dinamização que retardava o letramento de mulatos e imigrantes. Isso não tem nada a ver com o contexto, ok? Então a vinda de Dom João, né, vai trazer algumas mudanças econômicas importantes, mas socialmente a gente continua escravocrata. Logo, as mudanças sociais, elas são superficiais. A sociedade, a pirâmide social continua praticamente a mesma, ok? A questão, então, 45, né? Ela está falando sobre as transformações dos espaços urbanos e rurais com a implementação do sistema capitalista, né? Está falando um pouquinho sobre as transformações de trabalho, né? E aí a gente vai dizer, ali, o texto diz ali, o servo pertencente à terra pertence à terra e rende frutos ao dono da terra. O operário urbano livre, ao contrário, vende-se a si mesmo. E por partes, vende-se em leilão 8, 10, 12, 15 horas da vida, dia após dia, a quem melhor pagar, ao proprietário das matérias-primas, dos instrumentos de trabalho e dos meios de subsistência. Isto é, o capitalista. Né? Então, o texto indica que houve uma transformações, né, dos espaços urbanos e rurais com a implementação do sistema capitalista devido às mudanças tecnosociais ligadas ao quê? Ao desenvolvimento agrário? Não, ao desenvolvimento industrial. Né? Ao aumento da produção rural? Também não, é das cidades. Né? Desenvolvimento das zonas urbanas e novas relações de trabalho? Correto. Aumento populacional de cidades associado ao regime de servidão? Não está associado ao regime de servidão, o aumento populacional. Desenvolvimento da produção urbana associada às relações de serviço?
Na indústria nós não temos as relações de serviço, nós temos as relações assalariadas, né? Então, pessoal, a análise da prova Enem 2013 exigia conteúdos, né? Ela tem uma temática, assim, mais ou menos, né, de classes sociais, depois uma temática ali de questões étnicas, de Estado-nação, e alguma coisa assim também relacionada à questão de diversidade cultural, né? Era isso, ok? Até mais!